Irmãos, agora não precisa mais levantar, mas assentados mesmo, mais reverentes, vamos à palavra de Deus. Eu quero convidar, nós vamos ler duas porções da palavra de Deus. A primeira se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 69 até o versículo 75. Essa é a primeira porção da palavra, depois eu quero ler outra porção no Evangelho de João. Mateus, capítulo 26, do verso 69 ao verso 75. O tema dessa mensagem é do fracasso à vitória, meus irmãos. Eu preguei essa mensagem no começo de 2020, bem no começo da pandemia. Foi 8 minutos de mensagem, foi quando nós nos reuníamos apenas pelo YouTube, era a reunião no lar, era o culto no lar e tinha mensagem pelo YouTube. E eu preguei essa palavra domingo passado na Igreja Batista do Morro Doce. E eu desde terça-feira pedindo a Deus uma palavra e não vinha uma palavra, e essa palavra estava muito latente no meu coração. Eu poderia na sexta-feira ou no sábado repetir exatamente o que foi pregado no domingo. Ficou muito claro no meu coração. E eu orei a Deus, falei, Senhor, essa palavra não saiu do meu coração, está muito fresco na minha memória, nas minhas emoções essa palavra. E eu orei ao Senhor e eu senti paz de ministrar essa palavra aqui hoje novamente, meus. O título dessa mensagem é Do Fracasso à Vitória, meus irmãos. O Deus que nós servimos, o Jesus Cristo crucificado e ressurreto, é um Deus que pode fazer com qualquer pessoa ele tirar do fracasso, da prostração e conduzir em vitória para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? O primeiro texto, meu irmão, é o texto conhecidíssimo, o texto que narra Pedro negando a Jesus. Mateus, capítulo 26, do verso 69 a 75, diz assim, palavras do Senhor. Ora, estava Pedro assentado no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E ele começou a praquejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali, chorou amargamente. Agora eu convido você, meu irmão, vá lá no Evangelho de João, capítulo 21, meus irmãos. Evangelho que escreveu João, capítulo 21, do verso 15 até o verso 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar ao Senhor. Pai, ministra ao nosso coração a tua santa palavra, Pai. Senhor Deus, precisamos não apenas do pão que alimenta o corpo, mas nós precisamos do pão do céu que alimenta o nosso espírito, Pai. A tua palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Por isso, ó Pai, vem com a tua santa palavra e sacia o nosso espírito. Alimenta-nos, ó Pai, porque nós precisamos desesperadamente da tua palavra.
Senhor Deus, que essa palavra edifique, que essa palavra cure, que essa palavra liberte, que essa palavra nos encoraje, que essa palavra nos persevere para continuar firme nos teus caminhos, ó Pai. É a nossa oração, crendo que recebemos, porque oramos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, conta-se, meus irmãos, eu gosto muito da história da Copa, gosto de acompanhar as histórias da Copa do Mundo. Conta-se que na Copa de 1966 o Brasil foi um fiasco. O Brasil foi eliminado na primeira fase. Ganhou o primeiro jogo contra a Bulgária, perdeu o segundo jogo contra um time que eu não lembro bem, de 3-1. E a pressão, terceiro jogo contra Portugal, de um craque chamado Eusébio. Foi, depois de Cristiano Ronaldo, foi o melhor jogador de Portugal de todos os tempos. E Eusébio vinha voando naquela Copa. E um jogador, diante da pressão, ele se auto-sabotou. Um dia antes do jogo contra Portugal, o Brasil pressionado, se perdesse estava fora, ele tomou um tubo inteiro de pasta de dente e teve um problema sério intestinal e ficou fora daquela partida, meus irmãos. Ele se auto-sabotou. Na Copa de 70, 4 anos depois, e o Brasil perdeu de 3-1 para Portugal, 2 gols de Eusébio. Na Copa de 70, os irmãos conhecem a história. A seleção, dizem que foi a melhor seleção de todos os tempos. Não foi a melhor seleção do Brasil na Copa. A melhor seleção de todos os tempos, de todas as Copas, de todos os países. A seleção, e esse jogador que eu vos falo, ele só não foi o melhor jogador da Copa, porque na Copa tinha um tal de Pelé, que você já deve ter ouvido falar, né, meus irmãos? E esse jogador foi escolhido o segundo melhor jogador daquela Copa, meus irmãos. 1994, vamos antes aqui. Quem já tinha nascido em 1994? Mesmo? Aí, ó. Quem não tinha nascido em 1994, levanta a mão. Aí, ó. Muita gente, hein? Levantando a mão. Que isso, meu filho? Que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? Mentir é pecado, hein, meu irmão? 1994 surgiu um jovem jogador que no Rio de Janeiro, começou no Rio de Janeiro, foi para o Cruzeiro, começou a se destacar. E aí, com 16 anos, ele foi convocado para a Copa, a primeira Copa dele, não jogou porque tinha um tal de Romário em 1994. Mas foi campeão. Mesmo sem ter jogado, foi campeão. Ficou no banco de reserva, não jogou, mas foi campeão. Em 1998, ele já era craque, já era reconhecido. Inclusive, em 1997, ele já foi eleito o melhor jogador do mundo. Oi? Não, calma aí, segura. Sabe nada, meu irmão. Você nasceu ontem, meu filho. Mas a pressão final, Brasil e França, estádio Saint-Denis, no templo do futebol francês. A França até então nunca tinha ganhado um título, aquela pressão toda, a imprensa e o Brasil pressionado. E aquele jogador, na véspera do jogo, teve uma convulsão. Final, a França tinha um tal de Zinedine Zidane. Acabou com o Brasil na final. O Brasil perdeu de 3-0, se eu não me engano. E aquele jogador foi um fiasco por causa que ele amarelou em 1998. Em 2002, ele ganhou a Copa para nós. Fez 2 gols na final, um tal de Ronaldo Fenômeno, meu irmão. Então, meu irmão, histórias de superação. Poderia falar, eu gosto muito de acompanhar o tênis, poderia falar a história do Guga, que foi o melhor tenista do Brasil. A história de superação. Pessoas que tiveram momentos de fracasso na sua carreira e que superaram. Aqui, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um personagem, meu irmão, que teve um momento de fracasso. Um momento, meus irmãos, que de todos os discípulos, é lógico que Judas Iscariote não conta, porque ali já tinha sido predestinado para a perdição, mas de todos os discípulos, meus irmãos, exceto Judas, foi o que mais fracassou, meus irmãos.
E nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos, um discípulo que fracassou fragorosamente, que negou a Jesus de maneira copiosa, escandalosamente. Se tem alguém que fracassou no ministério, esse alguém é Pedro, meus irmãos. É interessante que o texto começa dizendo que Jesus, ele fala para Pedro, ele fala assim: Pedro, olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro, ele não acredita. Pedro fala: não, de jeito nenhum. Mas aí vem, meus irmãos, no versículo 70, capítulo 26 de Mateus, versículo 70, e quando vem uma criada e diz assim: olha, este também estava com Jesus, ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Primeiro diz: não sei o que dizes. Depois, no versículo 72, ele nega outra vez com juramento. E olha que para um judeu jurar, meu irmão, ele tinha que forçar muito. E ele nega com juramento: eu não conheço esse homem. E aí no versículo 74, ele começa a praquejar, a falar com raiva, a insultar, com juramento, dizendo: eu não conheço esse homem. E aí o galo canta. E quando eu falo galo canta, precisamos de uma explicação aqui, meus irmãos. Não é o galo, porque em Israel, um galo, o animal que se escava, o animal que comia das coisas do chão, era considerado animal impuro, então não havia esse tipo de animal em Israel. O galo é o galitinho, que chamava, que era o toque da guarda romana quando havia troca do turno. E a troca havia das 6 da tarde até a meia-noite, da meia-noite até as 6 da manhã. Então, provavelmente, o que Jesus disse antes que o galo cante, então não era nem meia-noite. E Pedro já tinha negado a Jesus 3 vezes. E ali tocou o sinal, que era a guarda romana, e ali a Bíblia diz que Pedro, ele chorou amargamente. Alguém aqui, meus irmãos, que fracassou copiosamente, meus irmãos. Essa mensagem, quando veio ao meu coração, meus irmãos, muitos de nós, para não dizer todos nós fracassamos em alguma área da nossa vida, meu irmão. Aqui não é uma congregação de pessoas fortes, de super-heróis, de pessoas que são vencedoras em todas as áreas. Meus irmãos, talvez eu estou falando com pessoas aqui que se sintam fracassados na criação dos filhos. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nesta noite que se sente fracassado nas suas carreiras e que tentou e que tinha sonhos de carreira e que por algum momento não deu certo e que fracassou. Pessoas que talvez o seu casamento se sinta fracassado dentro do seu casamento, no seu trabalho se sinta fracassado. Meu irmão, Jesus, ele não veio para os fortes, Jesus não veio para os perfeitos, Jesus veio para pessoas que fracassam, as pessoas assim como eu, assim como cada um de nós, meus irmãos. Mas deixa eu dizer para você, meu irmão, quando Jesus vem até nós, Ele não permite que nós continuemos fracassados, porque Ele quer que nós andemos em vitória. Amém, meus irmãos? Por isso que o tema dessa mensagem é do fracasso à vitória, meu irmão. Eu queria dividir esse texto em 2 partes, meus irmãos. A primeira é como que nós chegamos a fracassar. Como que fracassamos, meus irmãos? Porque ninguém fracassa da noite para o dia. Ninguém fracassa no casamento, assim, pensando no casamento, no dia do casamento, no dia de dizer sim, que nem sábado passado lá o Wesley e a Daiane. Ninguém está pensando ali no dia do casamento: eu vou arruinar a vida dessa mulher. Eu vou fazer essa mulher sofrer tanto. Não. No dia do casamento a gente quer que aquela pessoa seja a pessoa mais feliz do mundo. E no dia do casamento a gente quer e a gente deseja, eu vou fazer de tudo para fazer essa mulher mais feliz do mundo. O contrário também, a mulher não casa e fala: rapaz, esse homem agora ele vai conhecer o que é uma tortura chinesa, meu irmão. Alguém aqui não sabe o que é uma tortura chinesa, meu irmão? Quando os chineses torturam, eles amarram a pessoa, amarram os pés, amarram as mãos, trava a cabeça e fica gotejando na cabeça da pessoa. Quando a pessoa começa a pegar no sono, toca um alarme e começa a gotejar na cabeça da pessoa, a pessoa fica louca.
Só fica louca, ela não aguenta 24 horas desse jeito. Há mulheres que são tortura chinesa. A mulher num caso falando, eu vou fazer desse homem uma tortura chinesa. Ele vai ver, ele vai ver. Não, meu irmão. A mulher, ela casa com a intenção de falar, eu vou fazer esse homem feliz. E por que muitos fracassam no casamento, meu irmão? Né? Porque muitos, como filhos, que muitas vezes falam assim, olha, os meus pais erraram, os meus pais fracassaram comigo, os meus pais erraram, mas quando eu me tornar pai, eu vou fazer tudo diferente. Quando a gente vê, nós estamos cometendo os mesmos erros que os nossos pais. Meu. Filhos que falam, não, agora eu vou obedecer, agora eu vou honrar, agora eu vou fazer meu pai. E quando vê, estão desonrando, estão fazendo coisas e que falam, por que isso? Por que nós fracassamos na vida, meu irmão? Então, irmãos, ninguém aqui fracassa da noite para o dia e fala assim, Pedro não acordou falando, hoje eu vou negar a Jesus. Não. Como chegamos ao fracasso? Algumas coisas, por isso que essa mensagem tem duas partes. A primeira é como chegamos ao fracasso. E a segunda parte é como chegar à vitória, meus irmãos. Por que fracassamos, meu irmão? Em primeiro lugar, se você olhar o texto, meu irmão, em primeiro lugar, meus irmãos, a autossuficiência. Se você ler um texto anterior, Jesus ele fala, Pedro, Satanás, ele quer te cirandar, ele quer te usar, ele quer te destruir. Jesus fala isso. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Está aqui em Mateus capítulo 26 e está em Lucas capítulo 22, tem essa narrativa. Olha a resposta de Pedro, meus irmãos. Senhor, eu estou pronto a, se necessário, morrer contigo. No relato de Mateus, ele fala, Senhor, ainda que estes, a ideia que dá do texto é, ele está com os discípulos, e Jesus fala, olha, Pedro, Satanás vai te tentar a ponto de você me negar, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele fala assim, Senhor, ainda que estes, imagina os discípulos ali, Senhor, ainda que esses aí eu não sei, esses aí talvez sejam crentes de segunda categoria. Esses aí eu não posso falar por eles. Mas ainda que esses te neguem, todavia, Senhor, Senhor, eu sou diferente deles. Eu jamais te negarei, Senhor. Sabe o começo do fracasso, meu irmão? Autossuficiência, arrogância, achar que nós temos força, achar que nós somos fortes, achar que nós damos conta. Pedro, ele teve essa autossuficiência de achar isso, meu irmão. Irmãos, nós não temos toda essa força. Nós não temos tudo isso, meu irmão. Nós precisamos da graça de Deus. Isso é a graça, porque o mérito é para quem merece. O oposto da graça, a graça não é para quem merece, não é para quem é forte. A graça é para pessoas que reconhecem a sua fraqueza. É pessoas que dependem da graça de Deus e que sabem que a sua força vem da graça de Deus. Isso é graça. A graça não é para fortes. A graça é para pessoas que reconhecem fracos e que precisam desesperadamente de Deus, que é Deus que nos sustenta. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Preste atenção nisso, meu irmão. Aquele que está de pé, completa o versículo, meu irmão. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, meu irmão. Tem um ditado que diz assim, para morrer, basta estar vivo, meu irmão. Inclusive, depois aqui eu quero estar orando. Hoje, meu irmão, com muita tristeza no coração, eu recebi a notícia da sobrinha da nossa irmã Beth, sobrinha do nosso irmão Paulo, uma pré-adolescente, faleceu hoje, meu irmão. Faleceu hoje. Ela já era uma criança especial, tinha algumas necessidades, saúde muito debilitada e veio a falecer hoje. Nós vamos orar por ela. Meu irmão, para morrer, basta estar vivo. E para cair, meu irmão, basta estar de pé. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia, meu irmão. Continue firme, fortaleça na ceia do Senhor, tome a ceia do Senhor e lembre-se da graça de Deus, se apegue-se à graça de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, Paulo fala assim, Timóteo,
Fortifica-te na graça de Deus que está em ti. É nela que nós nos fortalecemos. Eu não coloco a minha força em mim, eu não coloco a minha força na minha capacidade, eu não coloco a minha força no meu intelecto. A minha força vem do Senhor, porque é dele que vem a nossa força, é ele que nos sustenta. Amém, meus irmãos? Primeira coisa foi isso, meu irmão, autossuficiência. Todos os personagens bíblicos foram autossuficientes e caíram, meu irmão. A Bíblia fala de um tal de Sansão, Juízes capítulo 14. Até então vivia na graça, na dependência de Deus. E ele sabia que a ação que vinha sobre ele não era, a força que vinha sobre ele não era dele, era o Espírito Santo de Deus sobre ele. Ele sabia que ele tinha que ficar longe de algumas coisas, mas chegou um momento da vida dele que Sansão começou a achar que a força era dele. Um momento da vida dele que ele começou a achar que era ele que fazia, não era mais o Espírito Santo de Deus. Chegou um momento da vida de Sansão que ele achou que ele não mais dependia da graça, da força do Espírito Santo na vida dele. E ele começou a dar brecha. E ele, primeiro erro, meu irmão, não ouviu os pais. Olha aqui, você que está aqui, que é filho. Primeiro erro, não ouviu os pais. Ele vai casar com uma tal de... Ele começa a namorar com uma tal de Dalila. Dalila era da onde, meus irmãos? Vamos lá, escola bíblica. Filisteia. Do povo inimigo. De um povo que Deus falou, não quero vocês com aliança com esse povo, porque esse povo é idólatra, esse povo tem aliança, esse povo adora outros deuses, esse povo aí, eles são inimigos de vocês. Eu não quero nenhuma relação com esse povo. Aí ele vai, e aí os pais falam assim, ô Sansão, não tem nenhuma mulher em Israel? Não tem nenhuma mulher aqui nas nossas tribos? Por que você vai procurar uma mulher lá, Filisteia? Mas ele ouve os pais? Não ouviu os pais. E aí chega uma hora que Dalila fala assim, olha, eu quero saber se tu me ama. Gente, quando um homem ou uma mulher vem com esse papinho, você tem que provar que tu me amas. Você tem que fazer isso. Não caia, meu. Eita, meu irmão. Quanta moça perde a virgindade antes do casamento com esse papinho? Você tem que provar que me ama. Você tem que fazer isso. E coisa. Gente, esses dias tinha uma moça que, para provar que amava o namorado fez roleta russa com ela. Falou assim, você me ama, nós vamos rodar roleta russa e você vai colocar. Sabe o que é roleta russa? Pega uma bala, coloca no pente do revólver, roda e aí coloca. Você acredita? Prova de amor. E o pior, que a moça apaixonada foi fazer essa prova de amor, meu. Essas coisas, meu. Mas vamos lá, esquece essas coisas aí. E aí, meu irmão, Dalila engana Sansão uma vez, ele escapa. Engana Sansão, segunda vez ele escapa, a terceira vez ele não escapou. E de tanto ela pressionar a goteira chinesa, Sansão passou pela goteira chinesa. De tanto ela importunar, de dia e de noite, da onde vem a sua força. E ele revelou da força dele. Falou assim, nunca passou navalha sobre a minha cabeça. O dia que passar navalha sobre a minha cabeça, eu perco as minhas forças. E aí, após ele falar isso, que ele pegou no sono, aconteceu. E de um homem honrado por Deus, usado por Deus, literalmente, Sansão se tornou o bobo da corte do templo de Dagon, do deus filisteus. De um homem honrado por Deus, usado por Deus, se tornou motivo de chacota, de escória, de zombaria, humilhado. E ele, no final da vida, ele fala, Senhor, pela última vez, Senhor, pela última vez eu te peço, volta a minha força, restaura a força. E Deus, por causa do nome de Deus que estava sendo zombado na vida de Sansão, Deus restaurou a força dele no último momento. E ele pega as duas colunas do templo de Dagon, e ele, com a força dele, ele derruba. E o texto diz que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida. O templo de Dagon estava lotado e todas as pessoas que estavam lá morreram porque o templo caiu, porque zombaram de Deus. E Sansão, meus irmãos, teve essa morte dessa maneira porque achou que a força vinha dele. Meu irmão, quantos livramentos Deus te deu. Nós temos falado aqui na hora do louvor, Deus tem te sustentado. Deus tem intervido na tua vida. Desde o começo do culto, Deus está falando de intervenção, que Deus quer intervir nas nossas vidas, e nós vamos orar depois por intervenção. Quantas intervenções de Deus na nossa história, quantos livramentos de Deus, como Deus tem cuidado de mim, de você. Irmão, o fato de nós estarmos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, mostra que Deus tem cuidado de mim, de você. E essa força vem do Senhor, é Ele que nos sustenta. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, meu irmão,
Por que caímos? Primeiro, autossuficiência. Segundo, negligência. Ele foi negligente. Chega uma hora que Jesus chega para Pedro e fala assim, chama a um canto, chama Pedro, Tiago e João, e aí fala assim, ó, orem comigo, interceda por mim, porque a minha alma está angustiada até a morte. E Jesus vai até o jardim do Getsemane e começa a orar. E ele ora durante 1 hora. Quando ele volta, ele pega Pedro e os discípulos dormindo. Negligente. Numa hora crucial, numa hora que eles deveriam estar, ele foi negligente, meus irmãos. A negligência leva muitas pessoas ao fracasso. A negligência é quando nós começamos a negligenciar as pequenas coisas, meu irmão. É a negligência nas pequenas coisas. O texto de Cantares, capítulo 5, vai dizer que as raposinhas é que destrói a lavoura, meu irmão. São as negligências. Eu vou deixando de orar aqui hoje. Eu vou largando. Para que eu ir no culto de oração? Apesar de eu ter tempo para ir no culto de oração, eu chego cedo do trabalho, para que ir no culto de oração? Chega lá, eu já sei, já vão orar, eu sempre aquela mesma coisa. Escola bíblica, para que eu vou na escola bíblica? Eu já li a Bíblia uma vez inteira. Eu já li a Bíblia uma vez inteira, por que eu vou na escola bíblica? Eu já sei tudo. Tudo que o pastor Sérgio falar, o Davi falar, os irmãos falar, eu já sei, eu já conheço. Para que eu ir na Bíblia? Já li a Bíblia uma vez, para quê? A gente vai negligenciando a oração, vai negligenciando o estudo da palavra. Os jovens, eu não vou no encontro dos jovens, não, porque eu já sei o que a Aninha vai falar, já sei o que coisa vai falar, e sempre vai ter a mesma cara, a mesma coisa. E a gente vai negligenciando essas pequenas coisas, meu irmão. Irmão, olha, irmão, culto da igreja aqui hoje, meu irmão. A igreja tem 120 membros, olha quantos bancos vazios, meus irmãos. Olha quantos bancos vazios, pessoas negligenciando um momento da ceia do Senhor, que é muito importante, meu irmão. É o nosso fortalecimento espiritual, é a comunhão de pessoas que negligenciam. Salvo, meu irmão, pessoas que estão trabalhando, salvo pessoas que estão doentes, a gente sabe disso, mas há muitas pessoas que negligenciam esse momento, meu irmão. A negligência pode nos destruir, meu irmão. Em terceiro, o texto vai dizer, meus irmãos, que o terceiro motivo que levou Pedro ao fracasso, meu irmão, é ele seguia Jesus de longe. Não tem como, meu irmão, a gente ser vitorioso seguindo a Jesus de longe. Não tem como. Sem intimidade com Ele, sem comunhão com Ele, sem levar a Ele as nossas dores, levar a Ele as nossas súplicas, levar a Ele os nossos anseios. Não tem como. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Não tem como. Isso me vai lembrar uma irmã que chegou aqui na igreja uma vez e falou assim, pastor Sérgio, eu queria tirar algumas dúvidas, que eu frequento aqui essa igreja esporadicamente, e eu tenho muitas dúvidas. Aí ficou nessa, eu fiquei com isso aqui, frequenta a igreja esporadicamente. Aí eu falei, minha irmã, tem gente que já me ouve há mais de 15 anos e ainda tem algumas dúvidas, a irmã frequenta esporadicamente. E aí a questão da irmã era aquela questão lá que todo mundo, o Gilvan discute, a Giovana discute, né, o Davi discute, era a questão do livre-arbítrio e a soberania de Deus. E ela tinha dúvida a respeito disso, e eu preguei ali naquele dia sobre a soberania de Deus. Mas eu falei, não tem como você aprender matemática, Davi, frequentando as aulas de matemática esporadicamente? Né? Tem como aprender química, física, frequentando as aulas esporadicamente, meu irmão? Não tem como, meu irmão. Nós vivemos a vida cristã, vivemos a plenitude que Deus tem para nós, meu irmão, seguindo a Jesus de longe. Jesus não pode ser um cara legal, Jesus não pode ser um profeta iluminado, Jesus não pode ser, Jesus foi a melhor pessoa que pisou nessa terra. Não, meu irmão. Jesus, ele tem que ser o meu Deus, o meu Senhor, o meu melhor amigo, é aquele que eu confio, é aquele que eu vou a ele, é aquele que quando eu tomo uma decisão, eu tenho que saber o que ele diz a respeito daquela decisão. Se Jesus não for o nosso Senhor, meu irmão, esquece. Não tem como. Pedro seguia Jesus de longe, meu irmão. E quarto, porque Pedro fracassou, meus irmãos? Porque Pedro, ele se esqueceu das promessas do Senhor, meus irmãos. Quando você lê Lucas, capítulo 5, o versículo 10, Pedro está pescando, é aquela narrativa que Pedro está pescando, ele pesca a noite inteira e não pescou nada, está frustrado de manhã, mas Jesus chega até o barco dele, e quando Jesus chega no nosso barco, algo diferente acontece, meus irmãos, amém, meus irmãos?
E aí Jesus, ele fala para Pedro, Pedro, lança a tua rede no mar. E aí Pedro fala, Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu sou pescador profissional, o Senhor não sabe de nada, eu pesquei a noite inteira, mas não pesquei nenhum peixe. Mas Pedro fala assim, mas Senhor, pela tua palavra, eu lançarei a minha rede, meu irmão. Pedro ali tem um momento de fé, e ele lança a rede ao mar. E a Bíblia diz que há tanto peixe, que a rede está quase assim que arrebentar. E ele chama outros pescadores de outros barcos, e ali é uma grande pescaria. E aí Pedro, assombrado, maravilhado com a pessoa de Jesus, e ele vê a glória de Jesus, ele vê o milagre de Jesus, ele se depara com o pecado dele, ele fala, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus se afasta dele? Não. Jesus fala, Pedro, de agora em diante, você não vai ser mais pescador de peixe. De agora em diante, você vai ser pescador de homens. E o texto vai dizer assim, Lucas capítulo 5, versículo 10, que Pedro abandonou tudo e começou a seguir a Jesus, meus irmãos. Porque havia promessa na vida dele. Ele creu que Jesus era o Senhor. Ele falou, se Jesus disse que eu vou ser pescador de homens, eu vou. E ele abandona tudo e começa a ser um discípulo do Senhor. Mas chega um determinado momento da vida dele que ele se esquece das promessas do Senhor sobre a vida dele, meu irmão. Se você ler as narrativas dos evangelhos, quantas promessas, Deus falando, olha, vai descer o Espírito Santo sobre vocês, e o Espírito Santo vai conduzir a verdade, vai chegar uma hora que vocês não vão saber o que falar, mas o Espírito Santo de Deus vai falar, vai colocar as palavras certas na sua boca, vai fazer lembrar tudo. Olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar eu vou junto ao Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Espírito Santo, e Ele vai conduzir vocês. Ele falou a respeito dos novos céus, da nova terra. Ele falou, os discípulos, o tempo todo a respeito do reino de Deus, um reino de paz, de justiça e de misericórdia. E Ele fala o tempo todo há muitas promessas que Pedro ouviu direto da boca de Jesus. Mas Pedro se esqueceu das promessas do Senhor. Meu irmão, quanto discípulo, quanto crente, quantos membros dessa igreja que se esquecem das promessas do Senhor, que no momento da dificuldade, que no momento das lutas, que no momento das adversidades, que no momento da tentação, que no momento do dia mau, nós nos esquecemos da promessa do Senhor. Não se esqueça das promessas do Senhor, meus irmãos, amém? Há promessas de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Há promessas de Deus na palavra, há promessas de Deus registradas aqui na Bíblia, mas há promessas que o Espírito Santo de Deus sussurrou no seu coração e que você sabe que é a promessa de Deus na tua vida. Não se esqueça das promessas do Senhor, amém, meus irmãos? Não se esqueça, meu irmão. E a maior promessa dele, meu irmão, a maior promessa dele. Meu irmão, tem várias que eu gosto. Se eu citar aqui, eu gosto de Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. Ele está com você. Apocalipse 21, 4, meu irmão. Li tanto para minha mãe no leito de morte dela. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E lá na glória não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento algum, meu irmão. A maior promessa, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora. E comigo está o meu galardão, que eu retribuirei a cada um segundo as tuas obras. Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Meu irmão, 2 Timóteo 4,7, Paulo ele diz isso, ele diz assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Há promessas para nós, meu irmão, amém, meu irmão? Guarde as promessas de Deus, não esqueça das promessas de Deus. Agora, meu irmão, vá ao capítulo 21, a pergunta é, como se levantamos? Como saímos do fracasso para a vitória, meu irmão? Como saímos do estado de prostração para o estado de serviço ao Senhor, como aconteceu com Pedro. E graças a Deus que o ministério de Pedro não acaba aqui. Primeiro delas, meu irmão, como nós saímos quando nós somos fracassados. Quando saímos, meu irmão, quando nós nos sentimos fracassados. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, que nenhum crente lavado e remido no Senhor, batizado nas águas, que está em comunhão com o Senhor, é fracassado, meu irmão. Primeira coisa é essa.
O inimigo quer mostrar para nós que nós somos fracassados. O inimigo quer colocar na nossa mente que nós somos fracassados. O inimigo quer nos tirar o foco da grandeza de Deus, do poder de Deus, da promessa de Deus e colocar o nosso foco nas nossas batalhas, nas nossas circunstâncias. Meu irmão, mas crente nenhum é fracassado, porque todo crente é vitorioso em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Como saímos do estado de sentirmos fracassado para a vitória, meu irmão? Primeiro, nós não saímos. É Ele que vem até nós. Quando você lê, meu irmão, o Evangelho de João, capítulo 21, eu acho interessante. João é um poeta. João, ele escreve, meu irmão, há detalhes que não pode passar desapercebido. João 21:3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Está reunidos os discípulos estão reunidos no mar de Tiberíades, e ali junto a eles está Pedro, está Tomé, está todos os discípulos ali, e Pedro diz, vou pescar. O que Pedro lá, meu irmão? Lembra a profissão de Pedro? Era pescador. Não é eu vou ali pescar e já volto. É como vou pescar, eu vou voltar ao meu ministério. Eu vou voltar ao que eu era antes. Cansei desse negócio, Jesus morreu, ele não voltou mais, eu vou voltar à vida anterior, meu irmão. É igual aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, porque aqueles dois discípulos estavam fazendo o caminho contrário, era para sair de Emaús e ir para Jerusalém. Eles estão fazendo o caminho inverso. Eles estão saindo de Jerusalém e voltando para Emaús, voltando à velha vida, meu irmão. Por quê? Porque se esqueceram da promessa de Jesus. Há muito crente, meu irmão, saindo de Jerusalém e voltando à sua antiga vida, meu irmão. E isso, meu irmão, como superar isso? Primeiro, não é nós que superamos. Não é nós que saímos. Não é nós que nos levantamos. Não é nós que vamos até Deus. É Ele que vem até nós. Porque olha o que diz o texto, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e olha, meu irmão, e naquela noite nada apanharam. Porque sem Jesus no barco, meu irmão, é derrota. Jesus no barco, sem Jesus no barco é frustrante. Mas olha o que diz o texto no versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, o que acontece, meus irmãos? Estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram quem era ele. É Jesus que vai até eles. É Jesus que vai até Pedro. Então, primeiro, meu irmão, não é nós que recuperamos, é o Senhor Jesus que vem até nós. É o Senhor Jesus que vai ao nosso encontro. Se você é ovelha de Jesus, Ele vai ao seu encontro. E se você é ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz de Jesus e vai seguir. Amém, meus irmãos? É Ele que vem até o nosso encontro, não é nós, meu irmão. É Ele que vem até nós. É Ele que vai até Pedro. É Ele, não é Pedro que vai até Ele. É Ele que vai até Pedro e Ele fala, Pedro, tu me amas. É Jesus que vem ao nosso encontro. Meu irmão, quantas vezes nos sentimos caídos, abatidos, muitas vezes queremos chutar o balde. Meu irmão, quem aqui, eu não vou pedir para levantar a mão não, porque até eu vou colocar a mão no bolso aqui, mas não me trair. Mas quantas vezes nós queremos chutar o balde, meu irmão? Quantas vezes nós queremos abandonar tudo? E aí, meu irmão, é um louvor, é um irmão, é uma palavra. Ah, meu irmão, de alguma forma, Jesus vem ao nosso encontro, meus irmãos, amém? Esses dias eu encontrei meu irmão, ele falou, pastor, estava na 12 de outubro, já desviadão, não queria mais saber de igreja, já estava desviado. E aí eu estou na 12 de outubro e tromba do meu lado uma senhorazinha dessa que usa coque e fala assim, escuta aqui, meu filho, você saiu da casa do Senhor e o Senhor está esperando o seu dia, você vai voltar para a casa do Senhor. E falou desse jeito, quase que pegou no colarinho dele e falou, volta para a casa do Senhor. O pastor, desse jeito. Eu falei, meu irmão, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que não nos abandona. É o nosso Deus que vai ao nosso encontro em todo o tempo, meu irmão. Amém, meus irmãos? É um Deus que nos constrange com amor, amoroso. É Ele que vai atrás dele, de nós, meu. Segunda coisa, meu irmão, quando Jesus vai até Pedro, porque se é eu ou você, meu irmão, eu ia chegar em Pedro e falar, Pedro, que papelão, hein? Se eu estou no lugar de Jesus, fala, Pedro, e aí, Pedro, você não tem nada para falar para mim? Cadê aquele camarada? Cadê aquele discípulo que falou, Senhor, eu estou pronto.
a morrer por ti se necessário. Cadê, Pedro? Que papelão, hein? E aí, Pedro, vai pedir desculpa ou não? Estou só esperando. Estou só esperando, Pedro, você pedir desculpa. Meu irmão, não há cobrança. Não há pedido de desculpa. Não há discurso. É interessante isso, meus irmãos. Que ele não cobra. Apenas ele fala, Pedro, tu me amas. Jesus pede para Pedro uma declaração de amor. Isso basta, meu irmão. Eu gosto desse texto, eu já preguei esse texto várias vezes, e os irmãos sabem que há um jogo de palavras aqui. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? A palavra no grego é ágape, tu me amas com amor perfeito. E a resposta de Pedro é, Pedro, Senhor, Jesus, eu gosto de você. Eu gosto, eu tenho uma simpatia. Aí fala, Pedro, tu me amas com amor perfeito, amor ágape. Senhor, eu gosto, a palavra que ele usa ali no grego é a palavra filéu, que é um amor falho, um amor humano, um amor assim quase, eu gosto. 3 vezes. Mas sabe, meu irmão, o que Jesus quer de nós é apenas isso. Se você tem 1% de amor, o que nos sustenta a nossa caminhada cristã não é o amor que nós sentimos por Jesus. Meu irmão, porque eu falo para o irmão, quem de nós que amamos a Deus, conforme diz Deuteronômio capítulo 6, quem nós amamos a Deus com toda a nossa força, de toda a nossa alma e com todo o entendimento, meu irmão. Levanta a mão aqui, quem ama a Deus 24 horas por dia, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, meu irmão. Oh, glória a Deus, meu irmão. Olha, graças a Deus que tem uma na igreja aí. Aí, ó. Ela teve que chegar nos 80 e pouco anos para amar a Deus desse jeito. Que bênção, minha irmã. Você é uma senhora de Deus. E eu falo, meu amor por Jesus é vacilante. Meu amor por Jesus é inconstante. Meu amor por Jesus é falho. Mas sabe o que me deixa alegre, que não faz eu chutar o balde? Porque o que sustenta essa relação não é o amor que eu sinto por Jesus, mas é o amor que Jesus sente por mim e por você, meu irmão, amém? É como se Jesus estivesse falando, olha, ainda que o seu amor seja pouco, ainda que o seu amor seja falho, mas pega esse pouco e coloca diante de mim, pega esse pouco e começa a me servir, pega esse pouco e vem, porque eu vou fazer de você um grande homem, uma grande mulher para a glória de Deus, o nosso Pai, amém, meu irmão? Talvez você sinta desse, meu Deus, meu amor é tão falho, é tão limitado, é tão vacilante o meu amor por Jesus, mas coloca esse amor que você tem, coloca diante de Jesus, que Ele vai transbordar esse amor e multiplicar para a glória dEle, em nome de Jesus, porque o que sustenta é esse amor. E eu acho interessante, meu irmão, o que nos levanta é esse sentimento, meu irmão. Porque deixa eu falar para o irmão, no dia mau, no dia da transgressão, isso vai lembrar uma conversa que eu tive com o pastor Elvio Lindoso. Pastor Elvio Lindoso, eu tive uma conversa com ele, eu acho que foi em 2012, 2010. O pastor Elvio Lindoso, ele foi pastor muitos anos da Segunda Igreja Batista do Jaraguá. E foi um homem que Deus escolheu, que Deus colocou no meu caminho. Toda segunda-feira era a folga dele pastoral, ele ia no clube de manhã, e aí ele ia ali para me pastorear mesmo. Ele ia ali, nós orávamos junto, ele ministrava uma palavra junto, eu abri o meu coração. Foi uma benção, pastor Elvio Lindoso, senti muito a morte dele, porque ele era um paizão para mim. E um dia, eu estava numa situação na igreja de um irmão que estava vivendo um caso extraconjugal. E aí, eu falei, pastor Elvio Lindoso, tem um caso assim, primeira vez que eu pegava um caso assim, eu não sei como lidar com esse caso. E o pastor Elvio Lindoso, ele falou assim, chega para ele e pergunta para ele assim se ele ama Jesus. Aí eu fiquei pensando assim, mas é um caso complexo, é um caso que envolve um monte de coisa, o passado, e o camarada ele estava com a esposa, depois divorciou com a esposa, e aí depois voltou a casar com a esposa de novo, e é um caso complicado, e a esposa estava... E era um caso muito complexo mesmo. Aí eu pensando assim, caso tão complexo, eu achei que ele ia me dar uma aula de psicologia, de como abordar e tudo.
Ele falou, você chega para ele e pergunta se ele ama Jesus. Aí eu falei, o pastor Elvio Lindoso já está numa idade assim, né? Então ele não sabe muito bem essas coisas. Né, meu irmão? Meu irmão, já passou uns 10 anos isso ou mais, meu irmão. E hoje eu olho para trás e falo, pastor Elvio Lindoso tem toda a razão, meu irmão. Meu irmão, porque você que está passando por tentação, você que quer se desviar da igreja, você que está passando por luta e está perguntando por quê. A pergunta que fica não é se você entendeu o Evangelho, não é se você crê, mas a pergunta que fica no dia mal, a pergunta que fica no dia da tribulação, no dia da tentação quase insuportável, a pergunta que vai ficar e a pergunta que vale é uma voz de Jesus soando no seu coração e na sua consciência, perguntando, tu me amas? Essa é a diferença, meu irmão. O que faz a diferença vai chegar na hora que o que vai fazer a diferença é se nós amamos a Jesus. E se nós amamos a Jesus, nós vamos continuar. Se nós amamos a Jesus, nós sabemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você ama Jesus, não há tentação que fique para sempre. Essa tentação vai passar. Mas se você ama Jesus, permaneça, meu irmão. Amém, meu irmão? É isso que vale, meu irmão. E ele apenas... É interessante, por último, eu quero terminar. Jesus, ele oferece a ele um ministério, oferece a ele trabalho, oferece a ele uma oportunidade de serviço. Mais uma vez, meu irmão, se é eu, então eu vou falar, olha, João, está firme, você é o discípulo amado, você, João, posso contar com você porque você ficou do meu lado. Mas você, Pedro, me ama mais ou menos, me negou 3 vezes, tudo bem, eu te perdoo, Pedro, mas trabalhar, fazer a minha obra, de jeito nenhum. Mas é interessante, meu irmão, porque o que Jesus faz? Oferece serviço, oferece ministério. Assim como Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus chega para Pedro 3 vezes e fala, apacenta as minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, muito maior do que o juízo, muito maior é o perdão de Jesus sobre Pedro e o oferecimento do serviço, meu irmão. Talvez você se sinta um fracassado nessa noite, mas deixa eu te falar, talvez você foi uma dessas pessoas que falhou fragorosamente, copiosamente, escandalosamente, mas deixa eu falar para você uma palavra de Deus ao seu coração. Salmo 103, versículo 12. Assim como distante está o Oriente do Ocidente, assim o Senhor lança para longe todas as nossas transgressões. Ele não está olhando o seu passado, ele está olhando aquilo que você quer hoje. Porque se você der um gesto de amor, de comunhão, de um gesto em direção dele a hoje, esquece o passado de fracasso. O que vale é daqui para frente que ele pode te conduzir à vitória, meu irmão. Amém, meu irmão? Isaías 43, versículo 25, meu irmão. O texto vai dizer assim, o Senhor dizendo, ele fala assim, e a ênfase é nele, ele fala, eu mesmo, sou o que apago todas as tuas transgressões e delas não me lembro mais, meus irmãos, amém, meu irmão? Esse é o Deus que nós servimos. Você, meu irmão, não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez de ontem para o passado, mas hoje é o primeiro dia do resto da tua vida e Ele pode mudar e te tirar do fracasso e te conduzir em vitória em nome de Jesus. Último texto, meu irmão, Isaías 44. Esse aqui eu faço questão. Projeta para nós aí o tiozinho da mesa. Menino Davi. Pronto, jovem Davi. Isaías capítulo 44. Gosto desse texto, meus irmãos. Versículo 22, Isaías 44, versículo 22. Promessa de livramento a Israel, promessa de livramento ao povo que tinha aliança com ele. E diz assim, versículo 22, desfaço as tuas transgressões como a névoa,
e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, ó profundeza da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e de todas as árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores da mentira, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucura, que confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei, que digo às profundezas da água, seca-te, e eu secarei os teus rios, que digo a Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado, meu irmão. Esse é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele está falando num tempo de escravidão, num tempo de cativeiro, e falando, eu posso mudar a sorte de vocês, eu posso perdoar o pecado de vocês, eu posso restaurar vocês, eu posso mudar a vida de vocês, eu posso fazer com que Ciro, que era o rei inimigo, ele fala, eu posso fazer com que Ciro seja o meu pastor, o meu servo, e que ele faça tudo o que me apraz. Meu irmão, você está preocupado com fulano, com ciclano, com coisa. Deus pode usar até eles para o teu favor, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, e eu quero estar orando, meu irmão. Eu quero estar orando, porque se essa palavra veio ao coração, há pessoas que estão com esse sentimento de fracasso, há pessoas que estão com esse sentimento de derrota, há pessoas que estão com esse sentimento de um vazio dentro da alma. E Deus quer mudar esse sentimento hoje, em nome de Jesus. Deus quer te tirar desse sentimento de fracasso e te conduzir à vitória, em nome de Jesus. Lembrando, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E para de viver se sentindo derrotado. Para de viver se sentindo miserável. Para de viver nessa prostração. Que o Senhor quer te levantar nesta noite, e o Senhor quer te tirar desse lugar e te colocar num lugar de vitória para a glória dele, em nome de Jesus. Assim como Pedro saiu aqui, meu irmão, um homem negando a Jesus 3 vezes, um homem que pragueja contra Jesus, que fala com raiva contra Jesus. E é um homem que depois, ele fala assim em Atos capítulo 4, não podemos deixar de falar daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. Ele entra num templo chamado Formosa e ele fala assim, olha, o que eu tenho, está um coxo lá de nascença e pedindo uma esmola. E aí Pedro fala assim, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. Imediatamente aquele homem coxo de nascença começou a se levantar. Quem é esse homem? Porque um homem que se submeteu à graça de Deus, um homem que no dia do fracasso, no dia da prostração, ele se colocou diante de Deus, e Deus mudou a história de Pedro, e ele quer te tirar desse estágio de prostração, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, levanta a tua mão, fala, eu quero que Deus mude a minha sorte, eu quero que Deus me tire desse cativeiro, eu quero que Deus me tire desse lugar de fracasso. E eu quero ser um instrumento vivo da glória de Deus. Deus não te deu, escuta isso, Romanos capítulo 8, Deus não te deu espírito de medo, Deus não te deu espírito de covardia. Para de viver com medo, para de viver de maneira covarde, para de viver inquieto, inseguro com as coisas do futuro, porque não foi esse espírito que Deus te deu. Deus te deu espírito de ousadia, espírito de intrepidez, o Espírito Santo de Deus habita em você. Toma posse disso em nome
de Jesus. Pai, muda a sorte aqui nesta noite. Pai, muda, Senhor Deus, o estado, a situação. Muda, Senhor Deus, o sentimento de prostração, de fracasso. Transforma esse sentimento, Pai. E que o Teu Espírito Santo nos dê um espírito de intrepidez, de coragem, de ousadia. Senhor Deus, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, falando que eu não mereço, que eu sou triste, que as coisas não dão certo para mim, que toda essa palavra de derrota caia por terra em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Oh, Senhor Deus, renova esta noite, renova mentes e corações, que o nosso coração seja cheio da Tua palavra. Senhor Deus, o nosso amor por Ti é tão fraco, o nosso amor por Ti é tão pequeno, Senhor, mas o Teu amor é tão grande, que o Senhor enviou o Teu Filho para morrer na cruz por nós. Obrigado, ó Pai, porque sobre nós está o sangue da aliança. Obrigado, porque sobre nós está o sangue de Jesus. E, Pai, nos ensina a andar em vitória. Oh, Senhor, perdoa os nossos pecados. Oh, Senhor Deus, apaga as nossas transgressões. E escreve a Tua história na nossa vida. Uma história de vitória, uma história de louvor, uma história que o Teu nome é glorificado. Senhor Deus, a Ti seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, a Ti seja todo o louvor, ó Pai. Muda vidas aqui nesta noite, ó Pai. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, porque nós oramos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você crê nessa palavra, meu irmão, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, meu irmão. Vamos louvar o Senhor, depois nós vamos para a ceia. Te dou